Olá, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, primeiro eu peço mil e uma desculpas para vocês pelo grande erro que eu cometi na parte um sobre o conteúdo de avaliação. Eu me esqueci de falar sobre a outra função da avaliação, né? Função essa que ficou faltando foi a avaliação em larga escala. Só relembrando, então eu já tinha dito, falei sobre a função da diagnóstica, que como o próprio nome está falando, é um diagnóstico que o professor faz do aluno em sala de aula, né, por meio de N recursos, de N trabalhos, e, desculpa, a avaliação diagnóstica por meio se faz no início do ano, né? Onde se verifica se o professor vai observar onde o aluno parou, até onde o aluno aprendeu, e daí seguir o conteúdo daquela série. Depois falei da avaliação formativa, que tem a função de formar o aluno, e ela acontece durante todo o processo do ano letivo. Então, todo o processo percorre todo o processo de ensino e aprendizagem. E agora falei da avaliação somativa, né, em larga escala, e ficou faltando a avaliação em larga escala, que é sobre que eu falei da avaliação da aprendizagem, falei da avaliação institucional, que é aquela que ela acontece tanto nas empresas, quando se vê qual que é o obstáculo, onde que está o fracasso, onde está o problema dentro da empresa, e na instituição, onde está o problema dentro da escola, como resolver aquele problema, onde está a falha da escola perante ao progresso, ao rendimento do aluno. E a avaliação de larga escala. O próprio nome está falando também, a avaliação em larga escala, ela é realizada em redes de ensino, por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, de vários estados, a rede municipal, a rede estadual, municipal e também a rede federal, a federação, né? E então nós temos como exemplo Provinha Brasil, Prova Brasil, o Enem, Saresp, Saeb e assim por diante. Então, é só para fazer uma retrospectiva do que a gente tinha trabalhado até então. E hoje, agora, nesse momento, na parte 2, nós vamos trabalhar com o autor Cipriano Carlos Lucchesi, que fala da avaliação escolar, né? Ele tem como tópico nas 4 décadas de trabalho do Lucchesi, ele deu grande ênfase sobre o trabalho do professor e a avaliação que esse professor faz em sala de aula. Então, ele fez um grande estudo nas 4 décadas de trabalho dele. Então, vamos começar. Quem que for a biografia do Cipriano Carlos Lucchesi. Então, o Cipriano Carlos Lucchesi, ele é bacharel em teologia pela PUC de São Paulo, licenciado também em filosofia e mestre em ciências sociais e doutor em educação pela PUC de São Paulo. Obras de Cipriano Carlos Lucchesi. Bom, ele começou com a obra Equívocos Teóricos da Prática Educativa, em 1982, fez o livro também Filosofia da Educação, que é a formação dele em princípio, né, em 1995, Avaliação da Aprendizagem Escolar, reelaborando conceitos e recriando a prática, em 2005, sobre notas escolares, distorções e possibilidades, Pedagogia da Alfabetização, letrando, Pedagogia de Alfabetizar Letrando, Prática Docente e Avaliação, e Introdução à Filosofia de 1992. Então, isso daí foi uma breve biografia do autor, sendo que ele tem várias edições e várias edições das mesmas, né? Bom,
Vamos partir então do início do livro, que vem a ser a avaliação da aprendizagem escolar. Então, logo de início, eu já vou falar que nós vamos dividir este livro do Lucchesi de 1995, primeira edição, e vamos dividi-lo em 8 partes, né? Vamos fazer 8 subtítulos desta obra. Primeiramente, vamos para as palavras-chave. Para este livro, nós temos pedagogia tradicional, pedagogia do exame, dialética, dialógica, planejamento, juízo existencial, juízo quantitativo, tomada de decisão, erro e fracasso, certo? Então, essas são as palavras-chave importantes para essa obra, principalmente a pedagogia do exame, juízos de valor e tomada de decisão, além de falar também a avaliação diagnóstica. Bom, inicialmente, vamos lá. Primeira parte, o primeiro subtítulo. Vamos falar em pedagogia do exame. Bom, esse é o termo usado pelo autor, pedagogia do exame. Então, ele fala lá, faz uma retrospectiva do século XVI, quando se tinha a pedagogia tradicional. Ele fala o seguinte, né? Que na pedagogia tradicional era o objetivo do processo de ensino, o objetivo da educação naquela época, o objetivo do ensino era o quê? Classificar o aluno em aprovado e reprovado. Então, não tinha outra. Ou ele seria aprovado, ou ele seria retido, certo? Então, a base era isso daí. E principalmente, ele cita lá Comênios, nessa época, nesse século XVI, que a educação era tida como o quê? Como uma educação coercitiva. O que significa isso? A educação era feita coagindo o aluno a ter medo. Então, se o aluno tinha medo, então, como ele tinha medo, ou ele aprendia ou ele aprendia. Então, não tinha outro. Então, na pedagogia tradicional era isso daí. Segundo Comênios, também ele cita o Comênios, que nem eu falei, que era uma educação coercitiva. Então, ele fala da pedagogia do exame, é aquela pedagogia totalmente coercitiva, com outro nome, pedagogia do exame. Tudo bem? Que é um método seletivo em separar alunos bons dos alunos ruins. Então, nós tivemos grande época, né? Nós tivemos na nossa formação, principalmente a minha, eu falo, que foi essa pedagogia começo tradicional. Né? Aí depois ele fala, segundo tópico, a avaliação hoje. Como que é a avaliação hoje? Ela não é mais um fim em si mesmo, como tinha lá que ele falou da pedagogia do exame. A avaliação não é mais um fim em si mesmo, a avaliação é um processo. Se essa avaliação é um processo, então ela tem que ser o quê? É utilizado para observar o rendimento e o desenvolvimento do aluno. Então, tem-se um meio, o professor tem um meio de ver esse aluno, se ele está conseguindo aprender ou não, e dar novas oportunidades. Essas oportunidades podem ser por meio de outras atividades, de outros trabalhos, de participação, de portfólios e assim por diante, com a finalidade de desenvolvimento, de melhorar o rendimento escolar do aluno. Muito bem. Inclusive, ele cita, agora a gente pode citar, desculpe, a LDB 93/94 de 96, que tem lá no seu artigo 24, de número 24, que fala da verificação do rendimento escolar, que fala disso daí. E como a educação é um processo, então, nesse caminhar do aluno, dentro da sala de aula, dentro da escola, ele vai progredindo. Então, há de se verificar o progresso do aluno, as oportunidades que ele tem de desenvolver cognitivamente. Depois nós temos também a avaliação, ele fala que cita como característica da avaliação. Então, a avaliação depende de 2 elementos, o dialético e o dialógico. Na verdade, o que vem a ser esse dialético? A dialética percebe o rendimento dos alunos. Nesses rendimentos dos alunos, nessa dialética, em relação do professor-aluno, nessa relação em sala de aula, quais são os fatores externos que impossibilitam
o aprendizado, o rendimento do aluno. A gente sabe que existem vários fatores externos atuando lá no aluno que possibilitam ele de aprender, certo? Então, nós temos aí os valores externos. E também temos o quê? A dialógica, que aí já falo, é a relação do professor-aluno. Aí, como que essa avaliação, o que vai fazer com que esse aluno, quais são as oportunidades que vai fazer com que esse aluno aprenda? Então, aí já entra o quê? Eu posso dar condições desse aluno progredir. Eu posso fazer o quê? As avaliações de forma a ter vários outros conteúdos. Não vai ter aquela nota. Eu somo uma nota aqui, somo a outra nota, divido por 2 a média. Não. O aluno tem chance de progredir. Então, esse relacionamento professor-aluno, em que o professor vai observar o que o aluno sabe, o que ele não sabe, e vai melhorar essa situação aí baseado na mediação professor e aluno. Bom, aí nós temos os elementos da avaliação. Que elementos são esses? O juízo existencial. Que é esse juízo existencial na obra do Lucchesi também é chamado do quê? Juízos de valor. Qual é o julgamento que o professor vai fazer do aprendizado do aluno? Como que eu vou julgar esse aluno? Como que eu vou julgar o que o aluno aprendeu e o que ele não conseguiu aprender? Então, o juízo existencial, ou também denominado juízos de valor, é o julgamento de quem é esse aluno que está sendo avaliado. Né? Então, julgar é verificar esse juízo de valor, é dar qual é o juízo que o professor faz perante o aprendizado. Juízo, avaliar o meu aluno, quais são os recursos que eu vou trabalhar com esse aluno. E, por fim, a tomada de decisão, certo? Esses são os elementos da avaliação. Agora, vamos ver. Ele fala do que, uma outra palavra importante nessa obra que eu falei lá no planejamento, no início das palavras-chave, essas palavras, o que é o planejamento? É o antes da avaliação. Então, antes de eu começar o primeiro bimestre, antes da gente começar, o professor começar os seus trabalhos educativos, o que ele vai trabalhar? Ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? O planejamento. Planejar as suas aulas, as suas atividades. Eu faço lá a avaliação de como nós vamos planejar o processo de ensino-aprendizagem, como que nós vamos planejar aquele conteúdo ser administrado, como nós vamos planejar as nossas aulas e tudo que vai ser realizado durante o ano. Outro item depois muito importante é o diagnóstico da avaliação. Então, a gente fez a sondagem, sabemos onde o que o aluno aprendeu, assim observamos também as dificuldades de aluno. E aí nós vamos partir o quê? Diagnosticando as suas dificuldades, o professor vai intervir nessas dificuldades, de modo que sempre vai fazer o quê? Melhorar a formação desse aluno, partir para o processo de formação do aluno. E o professor? O professor, ele vai trabalhar na sua própria prática, na sua ação pedagógica ou prática pedagógica, que é o que ele está fazendo em sala de aula. Então, ele vai refletir. O professor também pode fracassar. Se o aluno fracassa, o professor fracassa também. O professor fracassa quando ele não consegue o quê? Ele não consegue planejar realmente as suas aulas, ou faz um mau planejamento. Uma palavra também que eu falei da palavra-chave do Lucchesi é a metanoia, ou também chamada de ou também chamada do quê? Tomada de decisão ou metanoia. O que é isso? Verifiquei o que ele estava com dificuldade. As dificuldades do aluno, aí eu vou partir para o quê? Partir para a tomada de decisão e mudar a postura do professor. Mudanças para eu poder não selecionar esse aluno. E finalmente, terminando, o professor, ele age em duas dimensões, a dimensão técnica e a dimensão política, igual ao outra autora que nós trabalhamos anteriormente, que é o quê? A dimensão técnica é o quê? É o plano pedagógico,
como ensinar, o que ensinar, para que ensinar, né? E a dimensão política. Por que ensinar? Como ensinar? A quem eu devo ensinar? Essa dimensão política. E, finalizando a obra, a questão do erro, né? O erro ele é muito importante para que eu possa intervir, para melhorar, que eu possa melhorar. Então, eu termino aqui, desejando a todos tudo de bom e que vocês retornem, que a gente vai retornar com nova aula. Beijo a todos.